Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Duda Anacleto, sou empreendedora e consultora da empresa doTERRA. Hoje eu venho trazer aqui o segundo vídeo do livro O Negócio do Século XXI, de Robert Kiyosaki. Trazendo hoje aqui capítulo 2, o lado positivo. Vamos ver o que o Robert Kiyosaki fala aqui. Em 13 de julho de 2009, a revista Time publicou uma entrevista comigo que chamaram de As 10 perguntas para Robert Kiyosaki. Uma das perguntas que me foi feita foi: existem oportunidades para a criação de novas empresas nesta economia turbulenta? Eis como respondi: você está de brincadeira. Essa foi a minha primeira reação. Este é o melhor momento. Os verdadeiros empresários agem quando os tempos estão ruins. Eles realmente não se importam com as oscilações do mercado. Estão sempre em busca de melhores produtos e melhores processos. Então, quando alguém diz, poxa, há menos oportunidades agora, é porque essa pessoa é perdedora. Você tem ouvido uma imensa quantidade de notícias ruins sobre economia. Está pronto para a boa notícia? Vou repetir. Você tem ouvido uma imensa quantidade de notícias ruins sobre economia. Está pronto para ouvir a boa notícia? Na verdade, a má notícia é a boa notícia. Eu lhe darei a mesma coisa que disse a revista Time. Uma recessão é o melhor momento para iniciar o próprio negócio. Quando a economia desacelera, o empreendedorismo se aquece como um fogão a lenha em uma noite fria de inverno. Questão: o que os impérios Microsoft e Disney têm em comum? Além do fato de que são empresas extremamente bem-sucedidas, de bilhões de dólares, e que se tornaram marcas conhecidas? Resposta: ambos surgiram durante a recessão. De fato, mais da metade das empresas que compõem o índice da Bolsa de Nova York surgiu durante uma recessão. Por quê? Simples. Durante uma incerteza econômica, as pessoas se tornam criativas. Elas saem de suas zonas de conforto e tomam a iniciativa de se ajustar às suas despesas. É o melhor momento do velho empreendedorismo. Em épocas de fraqueza, os fortes emergem. O momento de novas oportunidades ocorre em tempos econômicos difíceis. 5 anos atrás, quando o valor dos imóveis estavam em alta e havia crédito abundante, ninguém passava fome. As pessoas estavam satisfeitas, alimentadas, sentiam-se seguras e poucas foram à procura de qualquer meio alternativo de renda. Os funcionários não estavam preocupados com a estabilidade financeira de seus empregadores e uma demissão não fazia parte de seus planos futuros. Mas agora que o ritmo das demissões está desenfreado e todo mundo está preocupado com o futuro nos reserva, milhões de pessoas estão reavaliando suas finanças com seriedade e percebendo que, se quiserem contar com um futuro seguro, terão de criar um plano B. Hoje, as pessoas estão mais ávidas do que nunca por ganhar dinheiro extra e, por causa disso, estão mais receptivas e mais inclinadas a abrir sua mente para novas ideias. De fato, isso já era uma realidade mesmo antes do recente colapso econômico. Desde os anos 1980, e especialmente desde a virada do século, o anseio por controlar nosso próprio futuro econômico já estava florescendo. Eis o que a Câmara do Comércio dos Estados Unidos disse em um relatório de 2007, intitulado
trabalho, empreendedorismo e oportunidades na América do século XXI. Milhões de americanos estão abraçando o empreendedorismo, administrando as próprias pequenas empresas. Dos americanos adultos, 72% prefeririam estar administrando o próprio negócio a serem empregados de alguém. E 67% pensam com regularidade ou constância em largar o seu emprego. Bem, não sou economista, mas conheço alguém que é Paul Pilzer. Paul é um prodígio. Ele foi o mais jovem vice-presidente do Citibank e deixou o mundo financeiro para fazer milhões com o próprio negócio. Esteve algumas vezes na lista do best-seller do New York Times, previu a crise de poupança e empréstimos antes que acontecesse e atuou como assessor econômico com 2 administrações presidenciais. É alguém que vale muito a pena ouvir. Segundo ele, os valores culturais sobre a forma de se conduzir uma carreira sofreram uma mudança de 180 graus, com a estrutura corporativa convencional de se tornar um empregado, dando lugar ao caminho empresarial. A sabedoria tradicional na segunda metade do século XX, diz o Paul, era ir à escola, ter uma boa educação e trabalhar para uma grande empresa. A ideia de abrir um negócio, na maioria das vezes, era considerada arriscada. Admirável, talvez, mas arriscada. E talvez um pouco doida. Hoje ocorre justamente o oposto. Paul está certo. O relatório da Câmara do Comércio, que mencionei anteriormente, também cita uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup, que constatou que 61% dos americanos prefeririam ser o próprio patrão. Outra pesquisa, dessa vez efetuada pela empresa Decipher, descobriu que 72% de todos os adultos americanos prefeririam trabalhar para si e fazê-lo para outras pessoas, e 67% pensam em desistir de seus empregos, regularmente ou constantemente. E não se trata apenas de ganhar a vida, também se trata da qualidade de como estamos vivendo. As pessoas estão acordando para o fato de que querem ter mais controle sobre sua vida. Elas querem estar mais ligadas às suas famílias, controlar o próprio tempo, trabalhar em casa, determinar o próprio destino. Neste estudo, 84% dos entrevistados disseram que queriam mais paixão pelo seu trabalho, se possuíssem o próprio negócio. A razão número 1, segundo a pesquisa, para querer trabalhar para si próprio, ter mais paixão pela minha vida profissional. O que ocorre é que o mito do século XX, na segurança de trabalho, com sua promessa de que o caminho para uma vida plena, longa e feliz era encontrar um bom emprego, está se desfazendo diante dos nossos olhos. O mito do emprego. A maioria de nós é tão alienada por conta das circunstâncias que acaba achando que ser empregado é algo normal. Longe de ser historicamente normal, esse conceito é, na verdade, um fenômeno relativamente recente. Na era agrária, a maioria das pessoas eram empreendedoras. Sim, eram fazendeiros que trabalhavam nas terras do rei, mas não eram empregados deles. Não recebiam um salário do rei. Na verdade, era o contrário. O fazendeiro pagava ao rei um imposto pelo direito de usar a sua terra. Esses fazendeiros, na verdade, ganhavam a vida como empresários de pequenas empresas.
Somente durante a era industrial surgiu uma demanda crescente, a demanda por empregados. Em resposta, o governo assumiu a tarefa de educação de massa, adotando o sistema prussiano, que até hoje modela os sistemas escolares ocidentais no mundo. Você já se perguntou de onde veio a ideia de aposentadoria aos 65 anos? Eu lhe digo de onde. O presidente da Prússia, em 1889. Na verdade, o plano era de 70 anos, não 65. Mas isso pouco importa. Prometer a seus idosos uma pensão garantida após os 65 anos não representou risco econômico para o governo. Na época, a expectativa média de vida na Prússia era algo como 45 anos. Hoje, são tantas as pessoas que estão ultrapassando os 80 anos que a mesma promessa pode muito bem levar qualquer governo federal à falência, já na próxima geração. Quando se analisa a filosofia por trás da educação na Prússia, percebemos que o objetivo era produzir soldados e empregados, pessoas que seguiriam ordens e fariam o que lhes fossem dito. O sistema prussiano serve para a produção em massa de empregados. Nos Estados Unidos, nos anos 1960 e 1970, empresas como a IBM fizeram o emprego para toda a vida, se tornar o patrão ouro de segurança no trabalho. Mas o emprego na IBM atingiu pico em 1985 e todo o conceito de carreira corporativa sólida e confiável vem diminuindo desde então. Para onde vai a General Motors? Vai à América, diz o ditado. Aqui estamos nós, meio século depois, e as coisas não estão indo tão bem assim para a GM. Isso significa que os Estados Unidos estão condenados? Não, mas eis o que está condenado: o mito da segurança corporativa. A febre do empreendedorismo. Não estou dizendo que ser um empregado é uma coisa ruim. Só estou dizendo que é apenas uma forma de gerar renda e é extremamente limitada. O que acontece é que só recentemente as pessoas estão despertando para esse fato. Essas pessoas, você, inclusive, estão percebendo que a única maneira de se conseguir o que realmente se quer da vida é fincar o pé no caminho do empreendedorismo. A propósito, não sou o único que percebe isso. Você pode ter ouvido ou não falar de Muhammad Yunus, autor do Banqueiro dos Pobres. Mas o comitê do Prêmio Nobel, em Oslo, Noruega, já ouviu falar dele. Deram-lhe o Prêmio Nobel da Paz em 2006 por seu conceito de microcrédito para empreendedores do terceiro mundo. Todas as pessoas são empreendedoras, diz Yunus, mas muitas não têm a oportunidade de descobrir isso. A febre empreendedora está nas alturas, porque, quando a economia desacelera, a atividade empresarial se aquece. Na verdade, o empreendedorismo floresce em tempos de crise. Ele disse que antes de a economia começar a despencar em 2008, na esteira de todas as notícias financeiras ruins, cada vez mais pessoas já estavam procurando ativamente a oportunidade de fazer exatamente o que o senhor Yunus está falando. A febre empreendedora está nas alturas porque, quando a economia desacelera, a atividade empresarial se aquece. Na verdade, o empreendedorismo floresce em tempos de crise, em tempos de incerteza. Buscamos outras formas de gerar renda.
Quando sabemos que não podemos contar com os empregadores, começamos a olhar para nós mesmos. Começamos a pensar que talvez seja a hora de sairmos da zona de conforto e sermos criativos para que as contas fechem no final do mês. Um levantamento feito pelo Banco Central americano, o Federal Reserve, mostrou que o patrimônio líquido médio dos domicílios de empresário é 5 vezes maior do que o dos trabalhadores convencionais. Isso significa que os empresários têm 5 vezes mais chances de sair da crise ilesos e até mais fortes do que antes, porque criaram a própria economia vigorosa. Uma pesquisa recente constatou que a maioria dos eleitores dos Estados Unidos vê o empreendedorismo como a chave para resolver a atual crise econômica. A história tem demonstrado repetidamente que novas empresas e empreendedorismo são o caminho para fortalecer uma economia com problemas, diz o diretor executivo da pesquisa. Descobriram o óbvio. Talvez essa maioria dos eleitores que diz acreditar nisso tire seu traseiro do sofá e venha fazer algo. É possível, embora eu não aposte nisso. Neste instante, a economia que estou mais interessada em ver florescer por meio do empreendedorismo é a sua. Estes podem ser momentos econômicos difíceis para a maioria, mas para alguns empreendedores, aqueles que têm uma mente suficientemente aberta para entender o que vou explicar nos próximos capítulos. Estes são tempos prolíficos de potencial econômico. Não só é a hora de ter o próprio negócio, como também nunca houve um tempo melhor que agora, que é o hoje. Como eu disse, quando as coisas ficam difíceis, quem tem tenacidade, quem é obstinado, vai em frente. E se isso é verdade, e é, então restam apenas 2 perguntas. Primeira, você está disposto a ser obstinado? E se a sua resposta for sim, então a questão 2 é seguir em frente fazendo o quê? Não posso responder aquela primeira pergunta por você, mas sei exatamente como responder a segunda. Responder a essa pergunta é o meu principal objetivo neste livro. Finalizo aqui o segundo vídeo e próxima semana vou trazer aqui o próximo vídeo onde nós vamos falar sobre onde você vive. Espero que tenham gostado do vídeo Negócio do Século XXI, de Robert Kiyosaki. E deixo aqui essa mensagem, né, para vocês aqui, a nova economia, que é o marketing de rede. Robert Kiyosaki fala o seguinte: as pessoas mais ricas do mundo constroem redes e todas as outras procuram emprego. Reflita e veja o que você quer para 2021 em sua vida. Um grande abraço. Se gostou do vídeo, compartilha, dê o seu like e nos vemos aqui na próxima semana com o nosso terceiro vídeo sobre esse livro, O Negócio do Século XXI. Grande abraço, até mais.